dia, tarde, noite ou madrugada para vocês. Quem fala é Antônio César. Estamos começando mais um Pod Home. Hoje com o @Rodas do Vento, com Maurício e Rochelle. Vamos trazer eles aqui um pouquinho e aí vamos começar essa conversa. A gente está na segunda take aqui, porque começamos a gravar o programa. Eu gosto de falar a verdade. Conversou aqui uns 10 minutos e o meu microfone estava fechado. Ia ser uma maravilha esse programa. Ai. É bom que eu já sei algumas coisas, já fica mais fácil para poder conversar com eles. E aí, boa noite, pessoal. Novamente, né? Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa. Mas vamos lá, vamos começar. Já sabe mais ou menos o roteiro que a gente já fez esse pedacinho aqui, né? Mas me fala, vamos lá, quem é a Rochelle, quem é o Maurício, assim, poucas palavras, assim, né? A gente já falou um bocado, né? De onde vieram, o que fizeram da vida até o momento. Então vamos lá. Eu sou o Maurício, eu sou natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e sou formado em administração e um empreendedor nato, né? Desde muito cedo empreendi muitas coisas. Eu e a Rochelle já tivemos muitos negócios, restaurante, food truck, enfim, somos empreendedores por natureza. Na área da alimentação, né? Atualmente na área da alimentação. Estamos juntos há 8 anos. Como o Maurício falou, somos gaúchos, viemos do Rio Grande do Sul. Atualmente estamos em São Paulo, na cidade de Socorro, no camping Vale das Águas. Dentro da nossa casinha. Dentro da nossa casa, que se chama Ventania. Isso. E como é que vocês se organizaram financeiramente aí? Então, quando nós saímos do Rio Grande do Sul, nós começamos a pensar nessa viagem, né, que muitos chamam de loucura, de viver na estrada, em 2018. E então a gente fez todo um projeto, né, para a gente sair com uma reserva. Então, nós vendemos aquilo que nós tínhamos, o food truck serviu para construir a nossa casa, o motorhome, e saímos com uma pequena reserva. Como nós sofremos um acidente há mais ou menos 75, 76 dias atrás, depois mais para frente a gente vai falar sobre isso, talvez, a nossa reserva se esvaiu, né? Então, como é que nós ganhamos dinheiro na estrada? Vendendo comida. Então, este é o nosso projeto inicial. Nós ainda não tínhamos o canal no YouTube sendo monetizado. Hoje a gente já tem isso, né? Mas é um valor quase que irrisório, né? Então, não conseguimos resgatar ainda porque não fechou o valor. Não fechou o valor mínimo, mas enfim. Então, hoje a nossa renda é vender comida na estrada. E é vender comida na estrada? Então, vamos lá. O que é vender comida na estrada? A gente para em campings e nos campings a gente faz doces, né? Eu faço doces, faço brigadeiros ou doces típicos gaúchos, né? A gente selecionou alguns pratos, tipo carreteiro gaúcho, pastel com tempero gaúcho, X, que aqui o pessoal fala que X é tipo hambúrguer, né? Não, lá é completamente diferente o nosso X. Que mais que a gente faz? Tipo as ambrosias. Assim, além dos doces, sim, além dos doces típicos, né? A cuca gaúcha, que é uma típica alemã. Do Rio Grande do Sul, né? Fazemos, enfim, a gente faz doces e alguns pratos mais simples, mas que tem uma demanda bem grande lá no sul, com o nosso tempero bem gaúcho mesmo, tá? E a gente passa de barraca em barraca ou de motorhome em motorhome e a gente oferece para as pessoas, a gente conta a nossa história, né? O nosso objetivo, que é viajar o nosso Brasil pelos próximos 3 anos, e a gente oferece os nossos doces ou o nosso lanche, né? Sob encomenda, né? Que a gente é limitado dentro do motorhome também. E vende, e sempre vende, porque a gente vende a nossa história, né? E o que é o doce, a pessoa compra, que também é muito gostoso, né? Mas é um complemento sempre. E é isso aí. Na realidade, vocês vendem a história e o doce. Isso. Isso é. Porque o nosso custo maior hoje na estrada é o nosso combustível. Porque a alimentação não é cara, né? O nosso custo maior mesmo é o nosso combustível, que hoje é diesel, né? Quem teve a ideia de sair viajando? Qual foi a reação do outro? Geralmente sempre tem 2 lados, né?
tem ideia e o outro tem a reação. Então, como a gente já trabalhava viajando no nosso estado com o nosso food truck, então a viagem já era de comum, mas o fato de largar tudo, toda a nossa estabilidade, casa, filhos, pet, tudo, a ideia foi... Em 2018, existiu no Brasil, estava aquela febre de caravanas de food truck, né? Tinha caravana no norte, no nordeste, tinha caravana em Minas, o norte de Santa Catarina, o sul do Paraná, enfim. E um belo dia eu falei para a Rochelle, quem sabe a gente participa dessas caravanas em outros estados, né? Porque no Rio Grande do Sul a gente vai fazer alguma coisa semelhante. E aí ela me olhou e pensou assim, legal, acho que vale a pena. E aí a gente começou a ver vídeos, né? Eu comecei a ver vídeos de viajantes. O primeiro vídeo que eu vi foi do VMA, né? Que é talvez aí o mais antigo, né? Depois veio a família VNE, que era vivendo na estrada na época. E aí, 2, 3 dias depois dessa ideia, eu falei para ela, o que tu acha de nós morarmos na estrada? Ela, como uma boa administradora, me fez aquela pergunta básica. Se a gente não se adaptar a morar que era no food truck na época, né? No food truck. O que a gente vai fazer? Aí eu falei, cara, não tem plano B, né? Então eu tive a ideia e a reação dela foi muito boa, foi muito boa. E aí, como ela disse, né, a gente foi evoluindo a ideia e decidimos montar o motorhome, porque a gente resolveu tomar a pílula vermelha da Matrix, né? A gente resolveu acabar de continuar naquela coisa de trabalho, estuda, trabalha, vem os filhos, parará. A gente resolveu dar um basta nisso e viver a nossa vida, né? É que o restaurante, ele consumia muito tempo da gente, era muito desgastante, ele dava um retorno legal, mas a gente não vivia também, né? E a pandemia, ela só acelerou essa ideia que a gente tinha de viajar. Como a gente perdeu muitos amigos, né? Muitas coisas se remodelaram, então só veio a dizer, ó, tá na hora, vai de uma vez, né? Não existe amanhã, é agora. E é isso aí. Daí, antes de viagem por completo, um verão antes, né? Um verão antes, a gente alugou por um período aí um motorhome lá no Rio Grande do Sul e a gente fez aí... Fizemos o test drive. A gente fez um teste e foi bem interessante o teste. Mas não foi um teste, assim, de meses, né? Foi um teste de primeiro 10 dias, depois mais 10 dias. E foi esse teste, é isso aí. E te vira com esse teste, é agora ou nunca. Então tá, né? Daí começou aquele processo de desapego, né? A gente morava num apartamento alugado, mas ele era imenso, né? Tinha 150 metros, assim, para nós. E daí 4 pet, mais os meus filhos que moravam com a gente, mas são tudo de maior, né, hoje. São várias coisas, assim, para desapegar, né? Um apartamento de 150 metros, tu colocar dentro de uma casa de não sei quantos metros tem aqui. 14 metros, acho que 14 metros. Foi bem difícil, ainda é, né? Mas vamos lá. Qual que é o veículo que vocês têm? Vou deixar eu te falar. Nosso carro é um Agrale Ultravan 1800. Ele tem 5 metros e 20 de comprimento, né, de para-choque a para-choque, e 2 metros de largura e 1,88 de altura aproximadamente. Direita. Então, e você escolher esse carro assim, quem que escolheu o carro? Fui eu, porque, como eu falei, um dos primeiros os viajantes que a gente viu, né, foi o VMA, que viajavam numa Kombi. Eu adoro Kombi, sou fã de Kombi, mas assim, eu dizia para você, 2 motivos para a gente não comprar uma Kombi. Primeiro que eu tenho 1,86 m, né? E sem poder ficar em pé dentro do carro é complicado. E como nós trabalhamos com alimentação, você precisa depois de fazer uma comida, alguma coisa, você toma um banho, né? Então a Kombi foi eliminada por esses 2 fatores. E aí o Agrale, como a gente viu o Vivendo na Estrada, que é uma família de 3 casal e uma criança que moravam no Agrale, nossa, nós nos apaixonamos e é o carro ideal para nós. E a questão dele ser fibra, né? Ele é todo de fibra. O motor dele é fácil acesso. É o MWM 229, como dizem o pessoal, né? É o Fuca dos caminhões, né? Então qualquer mecânico mais de 40 anos arruma, fácil, mecânico total, então... 2 chaves, né? Dá pra usar. 2 chaves. Você consegue mexer na mecânica. É isso, foi ele que escolheu. Você saiu assim, estamos partindo. Qual foi a sensação? Então,
a nossa partida, ela foi adiada por várias vezes, né? Várias vezes, sempre tinha um motivo. Ah, agora não dá porque a filha precisa disso. Ah, agora não dá porque a gente precisa arrumar a parte externa, não sei o quê. Sempre assim, né? Sempre arranjando algum motivo para não partir de vez, como se o meu coração ficasse quebrado em algum lugar, né? Então, o dia da partida mesmo, não, agora a gente vai, que foi dia 7 de julho, faz pouco tempo, tá? Nem vou contar, né? Mas vamos lá, se alguém quiser ver o nosso primeiro vídeo, foi choro, em cima de choro, mas assim, era um misto de emoção, assim, era um choro de alegria, mas ao mesmo tempo, nossa, eu tô partindo, eu nunca mais vou voltar. Não, gente, eu vou voltar, eu tô de coração em vários lugares, e a gente pode se ver por vídeos. Eu acho que o que mais pesou mesmo pra mim foi o fato dos filhos, né, e os pets, né? Porque eu sou apaixonada por gato e a gente deixou 4 gatos e os filhos, mas os filhos a gente consegue falar com eles e tudo. Mas isso foi o fator mais difícil, assim, para mim. Os primeiros dias na estrada foram bem tranquilos, né? Porque a gente já estava morando dentro do nosso carro. Alguns meses antes, né? Acho que 3 meses uns antes. 3 meses. A gente já estava morando, não saindo para viajar, fazendo testes, porque muitas coisas foram acontecendo. Mas o fato de morar dentro dele, para mim, já estava tranquilo. Mas seria assim, como vai ser agora? A gente vai fazer uma viagem de 200 km, 500 km, a gente vai parar onde? Daí a gente tem os aplicativos, tudo que nos dão segurança, né? Mas eu confesso que cada posto de gasolina que a gente parava, o coração ficava assim. Eu não conseguia dormir direito, né? Primeiras noites. Nossa, será que alguém vai bater aqui? Será que alguém vai entrar? Uma paranoia total, né? Hoje eu me sinto bem mais tranquila, bem diferente mesmo, né? E depois veio o acidente, nossa, é isso aí. Para mim foi bem mais... Eu tenho um filho e o que bate sempre é a saudade só, né, dele, mas assim, não tenho outros familiares, né, que como diferente da Rochelle, que não tem pai, tem mãe, né, então para mim foi tranquilo, foi um misto de emoção também, de um objetivo alcançado, né, porque a gente acompanhou ali, hoje não, porque a gente não consegue mais, né, porque agora a gente virou, como diz, né, youtubers, tu tem que editar vídeos, tu não consegue mais ver os outros viajantes como a gente via mais de 40 viajantes ali, todos os dias, semanalmente, e aí você está se tornando como eles, né, aquele que você se inspirou, você acaba virando, então era um misto de emoção, de alegria, assim, ao mesmo tempo. Como será? Como será? Eu nunca tive muito medo, assim, entendeu, eu sempre disse pra Rochelle, na pior das consequências, a gente dorme num posto de gasolina, tá tudo bem, né? Então, mas para mim foi tranquilo, foi bem mais tranquilo e ainda é mais tranquilo. E as pessoas têm nos surpreendido também, a gente tem recebido muito apoio, as pessoas têm uma empatia muito grande, é um outro mundo, totalmente tomar a pílula vermelha da Matrix e desconectar daquele sistema e ir para outro, é incrível, é muito gratificante mesmo. Vamos lá, então. Nós chegamos aqui no Camping Vara das Águas, em Socorro, né, para ficar 2 dias. Acabamos ficando 32 dias e no dia 25 de agosto de 2022 nós saímos daqui. Nós tivemos um encontro de motorhome em São Lourenço, Minas Gerais, com mais de 200 equipamentos, né, onde nós iríamos vender as nossas comidinhas. E antes de nós sairmos daqui da cidade, nós fomos visitar o Mirante do Cristo aqui na cidade, que é um local alto, né, com a vista total da cidade. Nós iríamos tomar café lá, fazer um voo de drone, enfim. E ao subir o mirante, né, o nosso carro, num aclive acentuado, já quase chegando no topo, eu estava em segunda marcha, fui botar a primeira, porque era um aclive muito puxado, e a marcha não entrou. Então como eu digo, foram 3 fatores que culminaram no acidente, né? O primeiro, o fato de eu tentar botar uma marcha menor subindo, então não entrou a primeira, e aí o carro começou a descer de ré. Como eu tinha um problema, por que não entrou a primeira também, né? Porque a caixa de embreagem já estava totalmente gasta e nós fizemos 2 revisões mecânicas lá no sul que não detectaram esse problema.
E o terceiro fato, né, que fez com que o carro tombasse é que ele foi, quando foi construído, ele estava com o peso todo do lado da Rochelle. Então, tava a bateria, geladeira, caixa d'água, tudo do lado da Rochelle, né? Então, ele fez o pêndulo. E como vinha um carro atrás, eu estava olhando pela câmera de ré, eu, ao desviar de um veículo para não bater, ele fez o pêndulo e tombou o carro, né? Tombando o carro, destruiu toda a nossa casa. O que não teria acontecido, a destruição total que aconteceu, se ele tivesse sido bem construído. Aí nós tivemos o quarto problema e talvez para nós o principal, né? E foi a má construção da casa, tanto que ela veio toda abaixo, né? E destruiu completamente. Então isso foi o que ocorreu. Ela estava sem estrutura, né? Ela não tinha estrutura nenhuma. A empresa que construiu sem estrutura necessária que o carro precisava, né? Isso. Alguém machucou no... Olha, não... Só alguns arranhões, né? Na verdade, o Maurício, porque como a nossa casa inteira despencou, o fogão, na posição que ele era antes, ele voou na cabeça do Maurício, e para não se machucar mais, ele ainda botou o braço, aí machucou um pouquinho o braço, o olho, enfim, mas foi só isso. Só isso mesmo. Diante da proporção do acidente, né? Quem vê o carro, como ficou, realmente, graças a Deus, a gente não sofreu nada, né? Se tivesse alguém conosco, se tivesse alguém de carona conosco, ou algum filho, sei lá, alguém junto, tinha se machucado muito. Porque exatamente aonde a gente está aqui, que era a nossa antiga Ednet, né? Que a gente tá um pouco diferente agora, e ficava os cintos de segurança, a pessoa tinha sido esmagada, porque como ele tombou, todos os móveis que estavam do meu lado, né, do carona ali, vieram todo contra essa parede aqui, que ficou tudo danificado, a pessoa tinha se machucado muito. Mas não tinha ninguém. Lembrando que o nosso carro, ele é motor casa, né, registrado para 5 passageiros. Então, aqui na Ednet, eram 2 pessoas. Então, por exemplo, se um dos nossos filhos ou os nossos filhos estivessem com a gente, com certeza teriam se machucado gravemente. Caiu tudo do lugar. Tudo. Destruiu tudo. Graças a Deus. Mas estamos aqui vivos, né, para contar a história. Graças a Deus que ninguém se machucou. A parte mais importante. Isso que é o mais importante. Não machucaram, tá tudo certinho. É o que importa, sabe? Isso aí. Teve acidente e tal. Eu vi que vocês postaram, pediram ajuda, né? Como é que foi isso? Esse processo todo até vocês conseguirem reconstruir, né? Então, a gente voltou a morar dentro agora, dia 10 de novembro. Fazem 10 dias hoje, né? Hoje é dia 20? Isso. Hoje, dia 20 de novembro, fazem só 10 dias que a gente está morando novamente. Foram 72 dias de reconstrução do nosso carro. 72 dias sem parar, reconstruindo com a ajuda de muitas pessoas. Financeiramente, muitos seguidores de amigos que são artistas, são youtubers, outros viajantes, muitas pessoas aleatórias nos ajudaram financeiramente com coisas, com empresas, recebemos alguns patrocínios também, tudo através do vídeo que a gente divulgou, através de pessoas que são youtubers também que nos ajudaram divulgando, né, a nossa situação. E é isso aí, por isso que a gente está de volta aqui, porque se dependesse somente de nós, das nossas reservas, não ia ter como. Até falando, né, nos primeiros dias, a nossa reserva, ela foi, né, por exemplo, só para descer do mirante foi necessário um guincho e foi necessário uma retroescavadeira, né, que veio segurando o carro em que nós estávamos em cima, né, o guincho, né. Então, nos primeiros 10 dias, a nossa reserva, ela foi, né? E aí nós tivemos que, então, começar a pedir ajuda para as pessoas. E foi uma surpresa muito grata. Eu não queria no início, né? Eu, até naquele vídeo, para quem viu o vídeo que a gente começou a pedir ajuda, eu estava bem contrariado, né? Foram 3 dias depois do acidente. Foi horrível. Mas, assim, foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, né? A gente não esperava tanto assim, né? E uma coisa que me marcou muito naquele domingo mesmo, a gente recebeu um comentário de uma pessoa aqui da cidade de Socorro, e naquele mesmo dia que nós tivemos o nosso acidente,
ela sofreu um acidente com a família e a esposa e a filhinha dessa pessoa estavam no hospital naquele momento e ele arrumou tempo para escrever uma mensagem para nós. Então aquilo para mim foi um exemplo e eu sempre uso nos vídeos isso, né? Você não precisa nos ajudar com dinheiro, você não precisa, se você não puder, se você não quiser, você não precisa, mas aquela pessoa encontrou um tempo no meio da sua tristeza, né? No meio de um infortúnio, para nos mandar uma palavra de ajuda. Então, aquilo para mim foi marcante. E várias outras, nossa, dezenas e dezenas de pessoas que nos mandavam mensagem. Pô, eu quero ajudar, mas não tenho. Cara, só nos mandando, né, amor, uma mensagem já, nossa. Foram muitas pessoas, a gente recebeu muita ajuda mesmo, muita ajuda. E daí a gente começou a acreditar que as pessoas boas são maiores, são silenciosas, só que elas são em maioria, né? Que geralmente as pessoas que fazem algum comentário negativo nos colocam para baixo, né? No geral, assim, a gente fica com um receio até do que falar, ou enfim. A Rochelle sempre falava isso, né? Pô, amor, o mundo, a gente vê a mídia, né? Notícias disso, assalto, roubo, morte. E eu falava para ela, amor, as pessoas do bem, elas são maioria, só que elas são silenciosas. E as do mal fazem muito barulho, então parece que elas são maioria, mas não são. E a gente comprovou isso, né? Claro que às vezes você encontra alguém que bota você para baixo. Nós mesmos tivemos aí, né? Ficamos 30 dias sem postar vídeo, porque por um comentário inoportuno de uma pessoa lá no nosso canal. Mas enfim, as pessoas do bem são a maioria, com certeza, sempre. O que acontece é o seguinte, quem está ou tentando viver fora da curva, do quadradinho, né? A gente recebe muita crítica. Tem que estar preparado para isso. Tem muita gente que parece que tem prazer em fazer, dar uma cacetada, ou mostrar que é melhor, ou que, sei lá, sabe? Não sei qual que é o tesão desse pessoal, não, entendeu? Mas tem gente que acha que se você não vive da caixa, você está errado. Né? Exatamente. E a gente não está errado, cada um pode viver do jeito que quiser. Exatamente. Antônio, eu ouvi certa vez uma coisa que nos disseram, essas pessoas que criticam é porque elas não têm coragem de fazer aquilo que a gente teve coragem de fazer. E elas criticam para dizer para você, viu, você tem que voltar para sua casa, como nos disseram, por que não voltam para casa? Falaram muitas coisas, nossa. Foram vários comentários, né, logo após o acidente, inclusive dizendo que nós tínhamos inventado o acidente, forjado o acidente. Forjamos o acidente para pedir ajuda. Enfim, mas o que mais me deixou, assim, indignado, né, foi um comentário dizendo que, assim, era muito fácil fazer... A gente fez uma rifa, peraí. A gente fez uma rifa, né, Ação entre amigos para finalizar a reconstrução da nossa casa. E aí a pessoa comentou que assim era muito fácil, né, viver viajando, pedindo rifa, pedindo dinheiro para os outros. Que motorhome já era coisa de rico, que não era para qualquer um. E que essa pessoa tinha lá um trailer que fazia 3 anos que estava parado e ela não tinha dinheiro para arrumar ela não pedia ajuda para ninguém. Eu até falei, eu respondi, cometi um erro, né, fundamental, de dizer para essa pessoa, olha só, se tu quiser ajuda, eu não entendo muita coisa, né, mas eu tô ajudando a reconstruir o meu, eu vou lá e te ajudo, enfim, e aí ficou aquele diz que não diz, papapá, enfim, aquilo me deixou muito estressado, né, porque não é assim que funcionam as coisas, a gente sabe, né. É aquela coisa que as pessoas fazem, é julgar, né, é muito fácil julgar a vida alheia, difícil é olhar para dentro de si, né, mas tem coisas que às vezes, daí nesse momento é o momento da gente ficar recluso, né, e de se dar o direito de, não, peraí, vamos pensar, vamos ficar quietinho um pouquinho, a gente tá batendo muito já nesse período que a gente se acidentou, então vamos ficar recluso, vamos focar nas nossas coisas agora desculpa a palavra, não sei se eu posso falar, mas tipo, F pra tudo, né? Folhas pra tudo. Manda folhas pra tudo. É isso aí. Mas quando a gente saiu também, tanto o filho dele como o meu filho sempre deu apoio, né? O meu filho sempre apoiou, que a nossa maior preocupação era os filhos. E a minha filha ficava meio assim, né? Eu não quero essa vida minimalista pra mim. A gente até construiu, né? Todo o nosso projeto foi contando com a filha da Rochelle, né? A Milena. Acabou, né, não escolhendo não vir. Não direito dela. De maior já. Né?
E o meu filho me disse certa vez assim que loucura é essa que eu ia fazer, né, de largar tudo que eu tinha conquistado até agora. Eu disse para ele, o que eu conquistei até agora, que não foi muito, foi a minha parte. Agora é a tua vez de fazer isso, né? Então, assim, eu não vou largar tudo, eu vou simplesmente mudar a minha vida. É o estilo de viver. O estilo de viver. E aí, muitos meses depois, ele foi fazer um intercâmbio lá na Espanha, e aí conheceu alguns países lá, né? Conheceu Paris, que ele se apaixonou, para e um dia ele me ligou de lá pelo WhatsApp e me falou, pai, tu tinha razão, o mundo é muito grande pra gente ficar num lugar só. Eu falei, meu filho, era o que eu queria ouvir, beleza, e vamos lá. E teve a questão dos meus pais, que ainda são vivos, né? O meu pai foi o que, digamos, mais atrasou a nossa saída, porque ele achava problema em todo o nosso carro. Não, vocês não podem sair porque tem um arranhão aqui. E não sei o quê. Mais ou menos isso, sabe? Porque ele não queria que a gente fosse. Nossa, vocês vão, né? Pra onde? Vocês vão viver do quê? Ele não entendia do que a gente ia viver. Mas no fim ele apoiou, né? Sempre, depois que não dava mais pra segurar, daí ele começou a apoiar. E a minha mãe sempre dizia que era uma loucura. Nossa, isso é uma loucura que vocês vão fazer, que absurdo. Hoje ela super apoia, sabe? Hoje eles vibram lá de longe, é bem legal. Hoje todos vibram, na verdade, né? Hoje é a família, a gente tem um grupo, assim, bem íntimo, assim, de familiares e amigos, e a gente sempre posta alguma coisa para eles, e eles ficam naquela vibração, sabe? É uma energia positiva que a gente recebe deles, é legal isso. A gente não esperava, tá? Mas eu gostei. Porque, sabe, eu tô com 52 anos, tá? Quero viver jovem, mais velho possível. Nossa, que legal. Legal. Certo? E todo dia, na hora que eu deitar, tem que fazer uma reflexão e saber se aquele dia valeu a pena. Um dia bom para morrer. Nossa! 2 coisas que eu levo na minha vida. A gente tem que viver, cara, sabe? É isso que eu vejo. E vocês são uma inspiração. Vale a pena demais, porque tem muita gente que eu conheço que fala, mas como é que sobrevive na estrada? Qual o termo? Tem ninguém? Sobrevivente. Mas qual foi a melhor viagem, assim? Pode ser que cada um tenha a sua. Pode. Então, eu acho que eu vou falar por mim, tá? Porque como nada é gravado aqui, né? Então, vamos lá. Eu acho que pra mim, nesse pouco período que a gente está na estrada e depois de tudo já que aconteceu, nesse retorno, eu acho que até o momento foi retornar aonde a gente está, aqui na cidade de Socorro. Mas não assim, a cidade é uma cidade de aventuras, né? Tem muitas coisas para conhecer aqui. A gente não conhece, a gente não conseguiu conhecer no período que a gente ficou. Mas para mim, o que foi melhor até agora é ter voltado para cá e recomeçar, né? Gente, o nosso objetivo é recomeçar tudo de novo aqui onde a gente parou, porque nada é por acaso, e assim a gente entende. E a gente está vivendo um dia de cada vez. Não foi combinado, tá? Como a gente saiu em julho do Rio Grande do Sul, então assim, a gente já passou 3 estados, Santa Catarina, Paraná, estamos em São Paulo, 3º estado. Mas realmente, a volta aqui para Socorro significa muito para nós, né? Depois de 72 dias de trabalho na nossa casa, remontagem do nosso carro, com a ajuda de centenas e centenas de pessoas, todas importantes no processo. Então, voltar aqui para nós realmente é um recomeço, né? E aí a gente aprendeu uma coisa que muitos viajantes nos falavam, né, amor? De que você tem um norte sempre, né? Para onde você vai, o que você quer fazer. A gente quer conhecer os 26 estados brasileiros, mais a capital federal. Mas você não pode fazer planos, porque a estrada, a vida te dá um plano novo a cada momento. Não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. Sempre a vida que nos surpreende. A gente saiu daqui no dia 25 de agosto para ir para São Lourenço, participar de um mega evento onde a gente ia faturar um bom dinheiro, né? E depois iríamos fazer todo o sul de Minas. Iríamos até voltar um pouquinho aqui para a região do Vale das Águas, aqui, né, do Circuito das Águas em São Paulo. E depois iríamos Espírito Santo e Nordeste, enfim. A Bahia. A Bahia, esse era o nosso destino principal. Quando a gente saiu do Rio Grande do Sul, sul da Bahia. Vamos ao sul. Fazem 4 meses e meio, a gente não foi para o sul da Bahia ainda. Então a gente deixou de fazer planos, a vida é um dia de cada vez e tá tudo certo. A gente está vivendo um dia de cada vez.
e pensando sempre no hoje, como você falou, quando a gente deita, a gente olhar e pensar, gostei dessa tua frase, dessa tua reflexão. Hoje foi um bom dia para morrer, vou tomar isso como modelo para mim, pelo menos, né? E só agradecer sempre. Só agradecer. Aquele negócio, a gente recebe muito o que a gente dá, né? E eu gravei um programa com a pessoa, ela teve um problema também, e aí ela estava triste, aí outro amigo dela falou, fala que você está precisando. E se você não falar que você está precisando, ninguém vai poder te ajudar. Não seja orgulhoso. Exatamente. E a gente aprendeu isso também, né? A gente aprendeu isso. Porque o gaúcho, ele tem o hábito de ser muito, muito fechado, autossuficiente. Né? Então isso a gente aprendeu nesse meio, né, do pessoal que é assim campista, né, que vive, que tomou a pílula vermelha, né, digamos assim, de aceitar ajuda, que a ajuda é de coração e tá tudo certo. Antigamente a pessoa chegava, vou te dar isso, eu não precisa, hoje vou te fazer isso, obrigado, quero aceitar. É isso aí. Não tenho mais, se não quer fazer uma coisa, não prometa. Não, vou te dar isso, tá bom, então que hora que eu posso ir buscar? Entendeu? E esses tempos que vocês passaram viajando, aconteceram muitas coisas engraçadas, né? Penso que deve ter acontecido. Conta pra gente uma, por favor, se vocês lembram. Engraçadas, situações engraçadas. É que esse pouco tempo, eu vou falar... Nesse tempo que a gente está na estrada, o que mais me surpreendeu, mas não numa questão assim de ser engraçado, mas de me deixar de boca aberta, foi o tamanho da ajuda que a gente recebeu. Pessoas, muitas pessoas aleatórias, inclusive fora do país, porque a nossa história foi parar em rádios, né, no exterior também, de ajuda que a gente recebeu. Isso me deixou assim sem palavras, né? Não foi nada, que é muito pouco tempo para dizer. A gente conheceu pessoas, a gente morou na casa de pessoas, porque a gente estava sem casa quando o nosso carro ficou destruído. A gente teve que viver rotinas de famílias completamente diferentes da rotina que a gente tinha. A gente teve que se adaptar a muitas coisas, não foi nada fácil, a gente riu muito com essas famílias, né, a gente se divertiu muito pelos estilos delas, né, mas, assim, o que mais me surpreendeu neste período foi saber que muitas pessoas mesmo têm uma empatia de ajuda muito grande mesmo, isso me surpreendeu. Eu lembro de um fato logo lá na saída do Rio Grande do Sul, nós ainda estávamos lá no Rio Grande do Sul, em Tramandaí, e muito antes, né, da gente cair na estrada, eu sempre dizia para a Rochelle, eu quero ser que nem esses caras, VMA, família VNE, esses youtubers famosos, né, eu quero ser um cara famoso. E não. E aí a Rochelle não queria. E eu falava, amor, a gente vai contar a história que nós queremos contar, né, não vamos ficar com a câmera ligada 24 horas por dia. Então eu queria, né, como todo bom leonino, ser a estrela do circo, né? E nós estávamos num restaurante almoçando lá no segundo dia de estrada que nós estávamos, e tinha lembra? Eram 4 senhores assim sentados naquela mesa e tinha um que nos olhava, e daqui a pouco ele veio puxar assunto e falou assim: vocês não são um casal de viajantes? Eu olhei para a Rochelle e falei: sim, somos nós. Ele, minha esposa segue vocês, nossa, eu sabia que vocês eram famosos, e conversou, e eu dizendo pra Rochelle assim, né, já estamos famosos, né, meu, segundo dia, daqui a pouco eu disse assim, vocês têm um cachorrinho, aí eu olhei pra ela olhou pra mim, pensamos, não somos nós, mas vai ser, né. Eu tava risada, verdade, depois eu dava risada dele, eu vi. Não éramos nós, era um outro casal com cachorro. Ai, foi muito bom isso, foi muito bom mesmo, ele querendo ser famoso e eu querendo ficar no anonimato, né? Senhor. Posso contar uma coisa rapidinha que aconteceu? A gente não tem tempo, pode contar à vontade. As histórias são bem-vindas. Então, aqui onde a gente está, a gente usa banheiro coletivo aqui pro banho, né?
E eu fui para o banho ontem, daí eu tinha tomado meu banho, tava lá secando meu cabelo, né? E daí tinha uma senhora na minha volta e eu pensei, ó, só tem uma tomada no banheiro, deve estar querendo usar a tomada, né? Eu tô ocupando aqui horas lá secando o cabelo. E daí ela me pediu licença, ela assim, ai, posso, não me leva a mal, né? Veio falar comigo, eu desliguei o secador, pós o barulho, eu assim, né? Não, eu acho que eu te conheço. E eu, fiquei assim, né, assim, ai, né, falou o meu nome e tudo, e eu ainda peguei e falei assim, ai, prazer, Rochelle. Ela assim, não, mas eu já sei o meu nome. E eu, ai, tá bom, ou seja, então ela, ai, eu sigo vocês, eu assisto vídeo, né, vocês estão um tempo sem botar vídeo, essas coisas todas, e eu fiquei lá assim, nossa, e o banheiro assim, né, cheio de mulheres assim, meu Deus, seca o cabelo de uma vez, vai, senão eu vou começar a ficar dando explicação, mas é estranho, sabe? Já é famosa, viu? É bem estranho porque, nossa, a gente nem tem tantos seguidores assim, e nem era esse o meu objetivo, né? Eu só queria sair para viajar, desopilar, sair da Matrix, me conectar com a natureza e tá tudo certo. E de repente as coisas começam a acontecer de uma forma completamente diferente, né? E eu achei muito engraçado esse momento de fama, né? Nossa, eu sei, vocês estão lá, né? Eu, sabe, umas coisas assim. Mas tudo certo. Mas se prepara que vai ser daí para melhor. Mas é isso, sabe? É bacana isso. E com o tempo você acostuma. Só não cresçam demais e não esqueçam da humildade, né, das pessoas. A gente também conheceu pessoas que têm muitos e muitos seguidores e na verdade, conheceu pessoalmente, tá? Nesse período que a gente tá, assim, morando um pouco em cada lugar. E na verdade, são estrelas. E isso nos deixou assim, um pouco receiosos, né? Porque a gente foi com algumas expectativas e, na verdade, a pessoa é estrela. Na realidade, é questão de objetivo. Então, falou tudo. É negócio, não é estilo de vida, né? Foi o que a gente viu, né? Foi o que a gente viu. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Porque, como eu disse, eu sempre tive essa ideia de ser conhecido, youtuber, enfim, né? Ser reconhecido o nosso trabalho. Mas hoje, depois do que eu vi nesses primeiros 4 meses de estrada, eu te confesso que me decepcionei muito com esse tipo de estrelismo, né? Estrelas que a gente encontrou, né? E hoje, assim, eu não tenho mais aquela ideia, entendeu? Porque eu vi que o mundo do YouTube, o mundo das redes sociais é uma coisa. E o que as pessoas vivem no seu dia a dia é outra, bem diferente, né? Então, e eu sempre digo para a Rochelle, a gente procura sempre responder hoje os nossos seguidores, que hoje é um número, né, para nós bastante expressivo, mas comparando com outros aí não é nada. Mas se a gente um dia chegar nesses números aí, a gente vai sempre manter, isso é uma coisa que a gente quer sempre, né? Manter esse contato e responder para todas as pessoas que nos... A gente procura responder também. Não, hoje sim, hoje é fácil, né? Às vezes a gente demora, mas assim... não tem como você dar atenção a todo mundo. Atenção. Eu acho que tem que colocar... Por exemplo, tá viajando, às vezes tá sem rede, não sei o quê, não tem como você dar atenção. E vocês têm algum arrependimento que queira contar pra gente? Pra mim, não, no momento não. Eu tenho um, mas que talvez não se enquadre no tempo, né? Desde que a gente saiu, você fez aquela pergunta lá, como é que foi o primeiro dia na estrada, a nossa saída do Rio Grande do Sul, que a gente comentou, né? Eu disse para a Rochelle, por que nós não fizemos isso antes? Mas aí não enquadra no tempo, eu acho que não encaixa no tempo, porque isso, viajar no Brasil é uma coisa muito recente, né? É uma coisa de o quê? Talvez 7, 8 anos, né? Então, e aí você precisa aí, pelo menos na nossa concepção, você precisa de pelo menos uns 4 anos de planejamento, porque sim, tem que ter planejamento para ir para a estrada, né? Você fez isso, você sabe. Então não se encaixa nesse tempo, né? Porque se eu voltar, por exemplo, há 15 anos atrás, isso não era comum, né? No Brasil, não se fazia isso. Então, digamos que é um arrependimento, vírgula, né? Cara, você lembra que lá atrás eu falei que vocês iam falar uma coisa que todo mundo fala? Era isso? Todo mundo fala isso, cara. Todo mundo, na hora que eu pergunto, faço essa pergunta, me respondem exatamente a mesma coisa. Uma dica, por favor.
Eu acho que a gente pensa igual, porque a gente já falou sobre isso, né? Uma dica que a gente deu até num vídeo nosso, né? Se você não construir o seu motorhome, se você construir, você vai estar acompanhando dia a dia ali, não tem problema, né? Mas se você não constrói o seu motorhome, como é o meu caso, que eu não sei nada, acompanhe diariamente a construção do seu carro. Porque aí foi o que a gente fez agora, foram 72 dias em que nós estávamos tempo integral, full time, direto. Eu sei tudo que tem dentro desse motor. Sem mexer em tudo e fazer tudo? Não. Mas eu sei tudo que foi colocado nele e aonde estão os possíveis problemas, coisa que antes a gente não sabia, né? Isso aí. Porque a questão do planejamento, né? Nós como administradores, nós planejamos bem a nossa vida, a nossa viagem, o nosso período, né? Com certeza. Mas essa questão, até por uma questão de distância que nós estávamos, da onde ele foi construído, e nós ainda trabalhávamos, né, no sistema Matrix, trabalhar 8, 10 horas por dia, aquela coisa toda. Mas então a dica talvez seja essa: se você for mandar fazer, independente de onde for, artesanal, empresa, enfim, procure acompanhar diariamente e saber tudo que o seu carro tem. Seu carro, sua moto, seja o que for, né? E se tiver com medo, tem vontade, né, de fazer todas essas loucuras, como o pessoal fala, tem medo, eu queria fazer, mas eu acho loucura, eu tenho medo. Vai com medo mesmo, porque eu também tinha medo. Muito medo. Ainda temos. Não, agora já diminuiu bastante. Ainda diminuiu bastante. Eu digo, vai com medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Né? É igual o não. Não a gente já tem. Então o medo a gente já tem. É só seguir em frente e enfrentar o medo. E tá tudo certo. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, na frase vai com medo, o importante é o vai. É o ir. É ação, né? Já fez ação, já enfrentou o medo. Então, e daí o medo passa. Na realidade, eu penso, tá? Isso é ter coragem. Porque covarde é aquele que tem medo e não enfrenta. Exatamente. O medo só acaba quando a gente enfrenta, né? Acabou o medo, porque a gente enfrentou ele. Eu gostaria agora que vocês deixassem pra gente uma mensagem, passar uma mensagem pro pessoal, o que vocês gostariam de falar para quem está ouvindo aqui. Uma mensagem que eu poderia deixar para as pessoas dentro daquilo que a gente vem conversando, é a questão do medo, né? Se você tem vontade, mas você tem medo, então vá com medo mesmo, porque você consegue enfrentar os seus medos e além, né? Sonhos, e sonhos não tem limite. Não adianta sonhar e não botar ele em praticar, né? É que toda ação gera uma reação. Então, a pessoa tem que nem você falou, você ganhou um pontapé, não foi nem um empurrão, né? E com a gente não foi muito diferente, assim. A gente ganhou o empurrão de nós dois, sei lá como falar isso. Era um cobrava do outro. Acho que o Maurício que cobrava mais de mim, né? Assim, vamos, quando, vamos. Eu que fiquei protelando mais. Mas o fato de ver hoje que algumas pessoas também se inspiram na gente, isso me dá mais força para que a gente possa seguir, né? Para que a gente possa ser o que a gente é. Nada de estrelismo, nosso dia a dia. A gente está mudando um pouco a configuração dos nossos vídeos também, vai ser atemporal, sem aquela questão de ser compromisso, como a gente já falou, você mesmo comentou ali, da gente viver, né? A gente precisa viver e não como viver e postar alguma coisa para as pessoas se motivarem e fazerem fora do sistema, tomando a pílula vermelha, né? E existe... Me ajuda que eu não tô conseguindo... Eu não sei o que tu quer dizer, mas eu vou te ajudar. Ai, Senhor, não tô conseguindo me expressar. Uma mensagem importante que... Maravilha, tá muito bom. Ficou bem claro. Viver a vida, um dia de cada vez e sair, fazer realmente as coisas acontecer por si mesmo. A gente sobrevive, a gente não precisa de outras pessoas, né? Todo ser humano é capaz de fazer alguma coisa, independente de suas habilidades, a gente sobrevive. É só fazer
Só isso. É tipo E assim, dentro desse fazer, né, que a Rochelle fala, uma coisa que eu aprendi com ela, levei muito tempo para aprender, né? Mas eu acho que é uma dica importante para as pessoas. Fazer. Você fazer algo, você já diz para o universo que você está fazendo algo e está mudando. Só que faça primeiro e conte depois. Isso aí. Porque eu tinha um grande erro que era contar as coisas antes delas acontecerem. E aí as energias não são nada boas. Então hoje eu aprendi, já há um bom tempo eu aprendi com a Rochelle. Primeiro a gente faz e depois a gente conta. justamente é o momento que eu tô agora, eu tô voando baixo. Né, que é esse negócio. Mas é tipo assim, legal seria você tá falando, Rochelle, é tipo assim, olha, eu tinha medo, eu cagava nas calças aqui, tremia toda. Mas eu fui, e hoje eu tô muito feliz. Mais ou menos isso que você falou, né? Era o jeito que É isso aí. resumindo. Eu chorava. Eu chorava, eu passava. Ele trabalhava de madrugada e a gente ia morando aqui dentro, lá no Rio Grande do Sul. Eu não quero, eu não sei o que eu quero. Eu chorava, desesperada. Ele disse, não, calma, vai dar tudo certo. Eu não sei se eu quero isso. Chorar faz parte. Homem é mais duro na queda, mas nem todos, tá? E às vezes, né, por mais durão que a gente esteja, o Maurício pode até concordar comigo, a gente por dentro, às vezes a gente tá lá com um fiofó na mão. A gente muitas vezes é forte, é firme para dar apoio e suporte a quem está do seu lado, mas por dentro tá um menininho sentado no canto chorando e desesperado. Quem conhece o coração e a alma do homem é assim. O sistema nos ensina isso, né? O homem não pode chorar, o homem não pode. E depois do acidente, eu disse para a Rochelle, quando a gente concluiu o nosso carro, né? Durante 72 dias eu fui aquela pessoa forte que deu apoio para ela, tentava não fraquejar, mas, cara, por dentro eu estava destruído. Mas é isso. Você faria algo diferente? Faria na construção do nosso carro, sim. Aquela dica que eu dei anteriormente, eu acompanharia de perto, para diante de um acidente como nós sofremos, porque uma das coisas que as pessoas que nos ajudaram nos disseram, que não precisaria ter sido nenhum acidente, bastaria uma freada e que tudo que estava dentro da casa iria se projetar para frente, que até foi bom e não foi algo assim, né? Porque aí iria tudo para frente e não para o lado como aconteceu. Então, isso eu faria diferente. Então, eu vou entender se faria diferente de outra forma. Eu acho que hoje eu toparia fazer coisas diferentes, bem mais, estaria com a mente bem mais aberta a fazer coisas diferentes. Viajar, nesse sentido, né? O viajar de mochila, de carro menor, enfim, nesse sentido, sim, eu acho que hoje eu teria a mente mais focada para isso, mais tranquila, né? Antônio, obrigado, isso aí nem eu sabia, isso é uma revelação, fiquei sabendo agora. Eu gosto de mexer muito com memórias e com passados. Então fica um convite para você e para todas as pessoas que vão ouvir o Pod Home, né? Daqui a um ano, no dia 2, 13 e 4 de novembro, o Bar e a Fada vão realizar aqui no Camping Vale das Águas o maior evento medieval do Brasil. Então, você já fica convidado a participar. Isso, vai ser uma imersão bem medieval. Exatamente, serão 3 dias de imersão total. As pessoas que vão participar, elas vão viver como se vivia na época medieval. E nós tivemos a honra, né, de ser convidados pelo Bar e pela Fada para cuidar da parte de alimentação. A parte de alimentação será totalmente voltada para a época medieval, carnes, frutas, pão e só. Então será assim um evento fantástico, né, que a gente já está trabalhando com eles, e é o novo trabalho do Bar e da Fada, né, que encerraram a turnê dele de 6 anos aqui no Vale mesmo, em setembro, e iniciaram esse novo trabalho. Então fica um convite. E quem sabe a gente até neste evento, né, nos dias seguintes, a gente já grava o podcast aqui ao vivo. Vai ser praticamente quase que um pouquinho muito mais, mas enfim. Eu não sei onde é que eu vou estar, né? Nem se eu vou estar nesse... a vida, né?
é uma coisa que eu vou colocar na agenda, mas aí eu já não sei. Aquilo que você falou, a gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Eu faço A gente tá convite- fazendo planos aqui, né? Mas eu vou falar, eu faço convite para daqui a um ano gravar o programa. Espero que eu grave, né? Não gravo. Não, mas vai isso você. Espero vocês daqui a um ano pra gente fazer uma gravação, tá? O que mais?